Ah, tá. Nosso cordial boa noite a todos os participantes desta terceira noite da 47ª Semana Espírita de Barreiras, cujo tema central, nos caminhos de uma nova era, fortalece nossos corações e espíritos, impulsionando-nos na caminhada rumo ao tão esperado mundo de regeneração. A União Espírita de Barreiras agradece a presença no espaço de conferências do Hotel Solar das Mangueiras e congratula-se com todos que estão assistindo nossa Semana Espírita pelo Espiritismo Play, canal Stream da Mansão do Caminho e TV Web no YouTube. Neste clima de família e fraternidade, a Federação Espírita do Estado da Bahia tem um convite especial para todos nós. A vida espiritual é certeza da imortalidade do ser. É proposta de crescimento e novas perspectivas para a elevação moral e para o progresso. A espiritualidade trouxe por meio dos mensageiros do além preciosas informações sobre Deus, reencarnação e também sobre o intercâmbio interdimensional entre encarnados e desencarnados. A vida não cessa e está em constante processo de mudança e evolução. Compreender as dinâmicas da existência é saber um pouco mais sobre nós, respondendo às questões sobre o porquê de estarmos aqui e qual o propósito das encarnações. Para abordar esses temas, a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB, realizará entre os dias 30 de outubro a 2 de novembro o 21º Congresso Espírita da Bahia, com os seguintes convidados: Alberto Almeida, Pará; Bruno Godinho, Porto Alegre; César Reis, Rio de Janeiro; Fábio Carvalho, Maranhão; Júlio Pérez, São Paulo; Margarete Átila, São Paulo; Maíse Braga, Brasília; Orson Carrara, São Paulo; Rosa Martins, Rio de Janeiro. Além da participação do corpo de palestrantes da FEB e demais integrantes do Estado. 21º Congresso Espírita da Bahia. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. 30 de outubro a 2 de novembro de 2025. Fiesta Convention Center, Salvador, Bahia. Inscrições www.feb.org.br. Venha, participe! O 21º Congresso Espírita da Bahia ocorrerá de 30 de outubro a 2 de novembro de 2025, no Fiesta Convention Center, em Salvador. O tema central será Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre. Tal é a lei. Sintam-se convidados. A benfeitora Benedita Fernandes, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro SOS Família, assim pondera sobre o lar. O lar estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros é a mola propulsora do progresso geral e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. Para esse desiderato, são fixados compromissos de união antes do berço, estabelecendo-se diretrizes para a família, cujos membros se voltam a reunir com finalidades específicas de recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral, no rumo da perfeição relativa que todos alcançarão. Com essa lição, possamos nos preparar para a nossa vibração musical. Convidamos ao palco o grupo musical espírita Cancioneiros de Sol Maior para subir ao palco.
Oi, ei, oi. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um, na tradução do amor maior que vibra em nós, confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um, na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá maior, na tradução do amor maior que vibra em nós. Cada um de nós se sentirá maior, na tradução do amor maior que vibra em nós. Agradecemos ao grupo Cancioneiros de Sol Maior pela belíssima interpretação da música Duplo Eterno, de autoria de Gladstone e Tim. Convidamos a confreira Roseli Pinto para proferir a prece desta noite. Boa noite, meus irmãos. Se sintam todos acolhidos nessa noite de harmonia, de energias benfazejas. E para que a gente possa iniciar a palestra da noite, pedimos, quem tiver se sentir à vontade, pode fechar os olhos, para que a gente entre em uma conexão melhor com Deus
nosso Pai de amor e bondade, causa primária de todas as coisas, Pai. Jesus, Mestre amado, irmão querido, pedimos nessa noite de hoje, neste banquete de luz que aqui se encontra, ilumine, abençoe, fortaleça, console todas as pessoas que aqui se encontram, tanto as que estão presencialmente como online. Pedimos, Senhor, aos seus mensageiros, Mestre, trabalhadores de tua seara, que auxilie o nosso palestrante da noite, Maxilânio, que vem trazer aqui a tua mensagem de amor, de consolo, de entendimento, de esclarecimento. Esta mensagem que vem aliviar os nossos corações através de uma fé raciocinada, mas ainda assim, Senhor, a fé que traz esperança, que traz paz, a fé que nos fortalece. Derrame suas bênçãos sobre todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nosso palestrante natural de Anápolis, Goiás, e residente em Brasília, Distrito Federal, atua ativamente na divulgação do Espiritismo como palestrante e coordenador de grupo de estudos da Federação Espírita Brasileira, FEB. É também trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília e colabora com o projeto de ações sociais do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Neste clima de família, fé e espiritualidade, convidamos ao palco Maxilânio Lacerda para proferir a palestra O Papel da Família na Regeneração Moral do Ser Humano. Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Foi ele que disse: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, de meu Pai, que estás no céu, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Jesus veio para trazer-nos a educação do Espírito no seio familiar. Ele veio para nos ensinar a sermos, dentro de casa, o que precisaremos ser fora. Mas, se nós examinarmos o mundo atual, que está em processo de regeneração, nós vamos observar que as famílias ainda não cumprem o propósito que Jesus nos endereçou. Vamos imaginar como um corpo humano que é formado por trilhões de células, que cada núcleo familiar seja esse organismo social, como se fosse cada célula. Ora, se o organismo físico, quando está doente em determinada parte, ele afeta todo o cosmo orgânico, também a família, quando está adoecida, afeta o cosmos social. E é por isso que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Nos pergunta o Espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar. É o cadinho, é o campo de experiências que nós precisamos desenvolver. Nós vamos fazer a regeneração moral na convivência familiar que se estabelece dentro de um lar. Porque homem nenhum, disse Allan Kardec em seus comentários à questão 788,
Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Nós precisamos desenvolver essas faculdades dentro do lar, para que possamos então colocá-las a serviço do corpo social a que nos integramos, para que o corpo social saudável possa prosperar. Porque a vida se elabora em sociedade. E Jesus nos afirmou que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso, nós estamos aprendendo a amar, iniciando esse processo dentro de 4 paredes, sob um teto a que nos acolhemos. E os personagens que compõem este lar estão ali precisamente estabelecidos para a elaboração dos afetos que se perpetuarão ao longo das sucessivas reencarnações. Os laços sociais, nos ensina Allan Kardec, são necessários ao progresso. E os da família, mais apertados, tornam os laços sociais. Porque o lar é a célula máter da sociedade, é onde tudo se inicia. Quando temos um lar e não temos a alegria de voltar para ele ao final de um dia, algo está errado. Porque o lar é o ninho onde nos acolhemos, como se fôssemos aves que ali nos instalamos. E se temos dificuldade para retornar ao lar, é preciso que nós revisemos os nossos comportamentos uns com os outros, porque a essência do nosso viver começa no lar. E Deus quis isso para que nós aprendêssemos a nos amarmos como irmãos. É ali, nesse cadinho de regeneração, que nós vamos aprendendo a amar-nos como os irmãos. Por isso que Jesus diz: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos. Quando nós aprendemos a nos amarmos como irmãos em espírito e verdade, nós seremos todos irmãos de Jesus, filhos do mesmo Pai, fazendo a vontade dele. E a vontade de nosso Pai é uma só: que nos amemos uns aos outros, como o próprio Jesus nos amou. E é por isso que nós temos que elaborar isso dentro de casa, dentro do lar. Mas o que seria a família segundo o Espiritismo? Nós precisamos entender que a família conceitual que nós aprendemos a entender e a compreender, ela é transcendida na compreensão espírita. Porque pegando a família tradicional, convencional, tem muitos tipos de famílias hoje, nós não vamos aqui nos ater a eles. Famílias que têm pais, irmãos, esposos, filhos, enfim, esses personagens principais. Se perguntarmos, isso é família? Nós precisamos lembrar que há 2 espécies de famílias. 2. As famílias pelos laços corporais. Juntamos no mesmo lar, mas às vezes percebemos que não há afeição. Às vezes percebemos que um amigo fora do leito familiar tem mais afeição com alguém daquele seio familiar do que com um irmão dentro do próprio seio. Muitas vezes essas famílias vão se dissolver tão logo elas voltem para o mundo espiritual. Elas são frágeis e se extinguem com o tempo, e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Mas a verdadeira família é aquela que Jesus nos ensinou quando diz: quem é minha mãe? São as famílias formadas pelos laços espirituais. Essas sim são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias reencarnações sucessivas. A maior parte de nós que nos encontramos no lar somos espíritos que já nos conhecemos há muito tempo. Já tivemos experiências em outras reencarnações passadas, em papéis distintos. Se hoje sou o pai, posso ter sido filho de que hoje eu sou o pai. E é nesse movimento de mudança de papéis e de responsabilidades no seio familiar que nós vamos construindo aquele afeto necessário. Por isso,
nos ensinaram os espíritos, não são os laços da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Afetos que nós conseguimos perceber pela atração que a alma exerce um sobre o outro. Afeições que nós não perdemos jamais, uma vez instaladas nas nossas aquisições do espírito. Por isso, a verdadeira família é aquela quando nós verdadeiramente nos tornarmos irmãos, independente dos papéis que estamos exercendo dentro de casa. Quando nós conseguimos olhar o pai, quando o pai conseguir olhar um filho, quando o esposo conseguir olhar uma esposa, com olhos de irmão, temos aí a família espiritual. Irmãos em espíritos exercendo papéis para o progresso comum da sociedade. E é por isso que a família espiritual é a que se perpetua nas sucessivas reencarnações. Mas como que se formam as famílias? Como é que elas são formadas? São casuais ou há algum direcionamento? O nosso querido Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, irá dizer que o colégio familiar, olha o termo que ele usa, colégio familiar, tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, porque nós nos prendemos nesses movimentos de formar uma família, por isso o laço, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Vejam a responsabilidade. Há um planejamento reencarnatório que nós fazemos no mundo espiritual, onde nós nos comprometemos em executar o que lá estabelecemos como sendo uma fraternidade construtiva, real e definitiva, nas palavras de Emmanuel. Então, quando nós descemos à terra, e haverá naturalmente os reencontros, quando os filhos que foram elegidos para viverem sob aquele mesmo teto se reencontrarem, se iniciou o processo de restauração daquilo que nós estabelecemos enquanto estávamos no mundo espiritual. Mas nenhum lar se forma sem a uniões de almas. As famílias, elas são formadas por uniões de almas. E é por isso que nós vamos recordar quando Jesus ainda não era público e ele foi conclamado por sua mãe a ir um casamento. E houve um casamento em Caná de Galileia. E Jesus, mesmo tendo dito para sua mãe: mulher, ainda não é minha hora, mesmo assim, na condição de um filho, ele não negaria o pedido de uma mãe, e foi a esse casamento. E coincidentemente, nesse casamento, acontece um quase vexame, porque o vinho, que significava o símbolo da alegria de um casamento, acabou antes do esperado. E, de novo, Maria, mãe de Jesus, intercede em benefício dos jubilentes que estavam ensejando o movimento mais nobre de suas vidas, para que ele resolvesse o problema, não dizendo como. E Jesus, então, na sua magnificência espiritual, pede que se levem cântaros com água e os transforma em vinho, e manda entregar àquele que coordenava as tarefas de entregar o vinho aos convivas. O vinho foi tão especial que aquele que estava responsável por entregar o vinho provou e disse: mas como pode alguém deixar o melhor vinho para o final, quando se faz o contrário normalmente? O vinho era tão capitoso, tão delicioso, que ele não compreendeu como isso possa ter acontecido. Houve um casamento em Caná de Galileia.
Foi a primeira vez que Jesus publicamente se mostrou. E nós nos perguntamos, por que Jesus se deixou tornar conhecido publicamente em um casamento? É porque é a marca definitiva da restauração da verdade e do amor entre nós, a celebração desse casamento espiritual. Porque o casamento, disseram nos Espíritos, segundo o que Deus espera de nós, tem que se fundar, tem que se basear na afeição dos seres que se unem. Todo casamento deveria ser fundado para ser feliz, completo, na afeição de alma para alma daqueles membros no casamento. Mas acontece que não é bem assim, que o mundo de expiações e provas que vai caminhando gradualmente na direção do mundo de regeneração nos mostra o contexto social. A nossa realidade é que os casamentos ainda são frágeis e se desfazem antes mesmo do que foi planejado no mundo espiritual. Normalmente, o casamento tem alguns atrativos que algumas pessoas buscam e não se prescinde o atrativo da relação que se comporta no campo sexual. Por isso as uniões matrimoniais, elas se vinculam pela força que o sexo, como nós vamos entender em espírito, nos faz aproximar-nos das pessoas. Porque André Luiz nos ensina de uma forma magistral o que é sexo para a doutrina espírita. O quão sagrado essa palavra se tornará depois que nós compreendermos o significado profundo dela. Porque ele diz que o sexo, quando você analisa na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão pela qual, disse André Luiz, é imprescindível observar o sexo do ponto de vista espiritual. Toda vez que você focar a sua atenção na forma, você poderá cometer graves erros de compreensão das possibilidades daquela criatura. Porque todos nós já nascemos em corpos masculinos e em corpos femininos inúmeras vezes. E a cada nascimento desse, vamos fazendo aquisições que somente a polaridade escolhida proporciona. Se nascemos em corpos femininos, vamos fazer aquisições que nesta polaridade são mais aptas a serem obtidas. Enquanto que nascendo no corpo masculino, vamos buscar da mesma forma as polaridades que esta marca masculina nos proporciona. O ponto é que cada um de nós, tendo feito isso várias vezes ao longo das milenares encarnações, nós trazemos um pouco do masculino e um pouco do feminino em nossas mentes. Porque homens e mulheres em espírito, ensina André Luiz, mostram certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e femininos em cada um de nós. Basta nos observarmos e nós perceberemos o quanto nós temos de masculino e de feminino em nós. Porque na variação de nossas experiências sucessivas, nós vamos adquirindo pouco a pouco as qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura. A energia é uma aquisição que você vai obter quando você escolhe encarnar como masculino. Mas a ternura é mais fácil de ser obtida quando você encarna em corpos femininos. Mas não significa isso dizer que encarnando eu em corpo masculino, não tenha ternura em mim, porque eu já posso ter encarnado várias vezes em corpos femininos e essa aquisição já se faz presente em minha psique. Não adivinha isso que uma pessoa que seja feminina não tenha que ter energia porque ela só tem que ter ternura. Não. Se ela já encarnou em outras encarnações anteriores como homem, ela adquiriu uma parcela de energia. E assim, o mesmo acontece com as virtudes da fortaleza e da humildade.
com o poder e a delicadeza, com a inteligência e o sentimento, com a iniciativa e a intuição. Ou quando conquistarmos o alto nível dessas aquisições, a sabedoria e o amor, que nos ensinou Emmanuel, que são as duas asas que nós necessitamos adquirir para fazer a nossa espiritualização e atingir os pórticos sagrados da vida eterna. Temos em nós todas essas características, mesmo que marcas maiores ou marcas menores, porque elas são as polaridades masculinas e femininas que são aquisições do Espírito. Até um dia, nos ensinam os Espíritos, quando conseguiremos o equilíbrio em Deus. Nesse momento, quando nós tivermos todas essas duas polaridades em nós, 100%, nós diremos: eu e o Pai somos um. Jesus, quando afirmou isso, durante muito tempo e até os dias presentes, ainda imaginaram-no como Deus. Não. Jesus pensava, falava, vivia e sentia como se fosse o próprio Deus em nós. Porque todas as aquisições das polaridades masculinas e femininas, ele era detentor integralmente. Resumindo, todos nós deteremos todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminidade, refletindo em nós mesmos a glória do Criador. É por isso que esse estágio é conhecido como angelitude. Se alguém perguntar: sexo tem anjo? A pessoa vai dizer: não tem. Eu vou dizer para você: tem, só que ele tem os dois, tem masculino e feminino. E entre nós só vimos um que era portador das duas aquisições de polaridades: Jesus Cristo. Ora ele agia como um masculino, ora ele agia como um feminino. Vamos pegar exemplo, quando ele dizia: hipócritas, usando energia na sua fala: por fora túmulos caiados, por dentro podridão. Hipócritas, tirai primeiro o trave do vosso olho e vê depois se ajuda a tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é um masculino falando firme. Mas, certa ocasião, lhe foi apresentada uma mulher supostamente adúltera, que estava fadada a ser lapidada, como era o que se definia a lei naquela época. E apresentando-a a Jesus, quando Jesus perguntou: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra, e ninguém atirou. Primeiro, os mais novos foram deixando cair as pedras, depois, no final, os mais velhos, porque mais comprometidos com as experiências da existência que viviam. Sobrou Jesus e aquela mulher que tremia, mas que agora se sentia confortada diante do Senhor da vida. E Jesus lhe indaga: mulher, onde estão os que te condenaram? E ela responde: eles se foram, Senhor. Então, vá, minha filha, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso é um coração materno falando. Um coração materno falando não aponta os erros. Já sabe que ela está sofrendo, já sabe que está machucada, mas não conivente, não vai ser conivente com o erro. Vá e não peques mais. Ele adverte das consequências que advirão se permanecer no pecado, no erro. Por isso, a polaridade feminina de Jesus exudava em abundância na sua fala magnética direcionada àquela mulher que jamais o esqueceu. Então, nós podemos dizer que casamento, na essência espiritual, é muito simples. É a complementação da polaridade masculina com a polaridade feminina. Não é por isso que nós temos que ter sempre em vistas as questões do espírito e não das formas. Há espíritos com polaridades invertidas, estão trajados de corpos masculinos, mas sentem polaridade feminina no seu psiquismo. Se você observar a forma, você errará na avaliação daquele espírito encarnado.
ele está vivendo num corpo invertido, mas o sentimento é de um corpo feminino, é de um psiquismo feminino, como há espíritos masculinos em condição igualmente inversa. Por isso, a doutrina espírita nos ensina a olhar nossos irmãos em espírito, e jamais pelas formas que nos enganam e nos aparecem, machucando almas de forma desnecessária. Quando os casais reconhecem que são portadores de parte da polaridade de um e de outro, e se dão conta dessa sabedoria um com o outro, eles encontram o que se chama complementação, ou seja, o que um tem, oferece ao outro que não tem, e o outro que tem, oferece para aquele que não tem o que o outro tem. Em outras palavras, quem tem mais, dê para quem tem menos. Ora, se eu estou numa família cuja esposa é muito paciente e o marido é muito enérgico, tem muita energia. Por outro lado, o marido tem pouco de paciência e a esposa pouco de energia. Por que eles estão juntos? Para que um ensine ao outro aquilo que já é portador, complementando-se, unindo-se um ao outro. Esse é o maior desafio do casamento. É o maior desafio de qualquer união, não só do casamento entre, como conhecemos, tradicional, mas casamento entre reuniões de membros numa família. Nós temos que enxergar o outro como o outro é, com o que ele pode dar, e não com o que nós gostaríamos que ele fosse, ou com o que ele desse. Toda vez que fizermos isso, estamos fadados a frustrar. Quantas vezes ouvimos a mocinha dizendo: ah, não, quando eu casar com ele, eu vou mudá-lo. Muda não, minha filha. Não adianta você ficar com essa conversa que não muda, porque ninguém muda ninguém. O marido diz: não, pode deixar, quando eu casar com ela, você vai ver como eu vou pôr ela na linha. Que linha, meu Deus. Sabe o que acontece nessas situações? O outro está projetando no cônjuge o que ele quer do cônjuge, e não o que o cônjuge pode dar. Sabe o que vai acontecer? Frustração. Frustração porque ninguém é capaz de dar o que não tem. Se eu ainda não tenho paciência, como a minha esposa pode me esperar que eu ofereça paciência no mesmo estágio que ela já tem? Ela vai ter por mim compaixão e vai me compreender como um aprendiz que precisa de ajuda e não de crítica. Do mesmo jeito, mas você não age, fica quieta, não mexe. Vamos, é energia. Não vá falar isso com ela, vai ajudá-la a buscar energia para que ela, complementando-se com ele, adquira um tanto mais daquilo que ainda não é portadora. A complementação é a verdadeira razão das uniões matrimoniais que formam os lares, que formam as famílias. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, para deixar isso muito claro: em que escola nós aprendemos a fazer essa complementação? A escola principal, a melhor escola, não há como dizer, ainda é o lar. O lar onde a criatura, seja ela o esposo, o filho, o irmão, não importa qual é o papel que se exerça nesse lar. Cada um que é membro desse lar, nos ensina Emmanuel, deve receber as bases do sentimento e do caráter. Com todo respeito às nossas instituições, você pode contratar a melhor escola para o seu filho, você pode colocar nos melhores cursos que você tenha, o máximo que você vai obter é instrução. Educação da alma se faz dentro do lar, e se faz dentro do lar pelo modo como nós vivemos neste lar, porque nos ensinamos muito mais uns aos outros no silêncio das nossas atitudes. Sem verbalizar uma única palavra, somos verdadeiros mestres e verdadeiros aprendizes quando conjugamos esse processo de viver, de conviver em harmonia na complementação psíquica. Por isso, só se forma sentimento e caráter dentro do lar. Uma família que tenha, por exemplo, um filho que conheceu todas essas bases que estão fortalecidas no Evangelho de Jesus, é uma pessoa que será entregue à sociedade pronta
para saber discernir. Então, por exemplo, imaginemos um menino que cresceu e agora está na vida pública, trabalhando, se sustentando. Em determinado momento, alguém suscita a ele uma provocação para que ele ceda na sua honestidade. Aquela tentação de um valor maior, monetariamente falando, do que ele percebe nas suas condições normais. Se esse menino, se esse rapaz, se esse homem recebeu as bases do sentimento e do caráter, a primeira coisa que ele vai se lembrar é: o que o meu pai faria se ele estivesse aqui? O primeiro exemplo é um ao outro. Se fosse um irmão muito caro para ele, ele perguntaria: o que meu irmão faria se ele estivesse em meu lugar? É a primeira referência. E essas bases do sentimento e do caráter a gente adquire no dia a dia, mas a gente adquire também proporcionando condições para tal. O Espiritismo nos resgatou o primeiro evento que nosso Senhor Jesus fez de evangelho no lar, na casa de Pedro, e nos ensina, seja qual for o nosso lar, a ter um evangelho que celebremos pelo menos uma vez por semana, em dia e local e em horário definidos. Ora, quando nós fazemos isso, naquele momento nós temos um tempo para conversar de coisas que nos sublimam a alma. Nós fazemos o evangelho em casa. O caçula que nós temos, hoje está com 19 anos, participou desde que ele era bebê. O mais velho, eu ainda era espiritualista, isso já faz mais de 20 anos, mas não era espírita ainda. Mas também tínhamos a nossa espiritualização em exercício. Mas, uma certa ocasião, estávamos fazendo o evangelho em casa, somente a família, nós 4, e aconteceu de chegar um amigo que nós não víamos há muito tempo. Não era previsto a chegada dele. Recebemos, ele e sua esposa, e convidamos, explicamos o que estávamos fazendo, que era o evangelho, que estávamos acabando de fazer a abertura. Convidamos ele a participar. Ele falou: evangelho o quê? Nem sabia o que é, porque nem religioso ele era. Eu falei: senta, você vai participar e você vai poder avaliar pela sua própria impressão. E o capítulo, naquela ocasião que estávamos tratando, era a reencarnação. E aí ele falou assim: a gente pode perguntar? Eu falei: claro, você tem toda a vontade para poder expressar as suas dúvidas. O que é esse negócio de reencarnação? Naquela época, meu filho mais novo tinha cerca de 9 anos. Ele se virou para o rapaz e falou assim: moço, o senhor é de que planeta? Para o meu filho de 9 anos, um princípio fundamental era a parte integrante da compreensão dele. Para aquele adulto que não travou o contato com esse aprendizado sublime, provavelmente dentro de um lar, era uma coisa ainda não compreensível. Não importa a idade cronológica, importa a idade do aprendizado que cada um carrega em si. Então, essa base do sentimento e caráter, o estabelecimento de ensino, ele não vai te dar, ele vai te instruir, porque só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer cidadão, mas somente o lar pode edificar, elevar o homem para Deus. Por isso, minha amiga, meu amigo, que aqui se encontra, aqueles que nos veem pelo veículo da internet, lembrem-se disso. A educação pode ser feita a qualquer momento. Se nunca fizemos o evangelho no lar, comecemos hoje, comecemos essa semana, mas passemos a conversar entre familiares, de maneira em que o evangelho comece a permear, os princípios espíritas começam a fazer sentido, de tal forma que vá se elaborando nos membros daquele seio familiar a tão fundamental fé raciocinada. Você, quando aprende a raciocinar, você passa a ter certezas. Então, você não mais crê na vida após a morte, porque crer é uma etapa anterior. Você passa a saber, e quem sabe jamais deixa de saber. Agora, quem crê pode descrer. Eu ouvi o palestrante falando que existe vida após a morte. Mas na hora que chega na hora de morrer, ele está morrendo de medo de morrer. Ou seja, ele só ouviu,
mas não assimilou, não passou isso pelo crivo da razão e não conversou com o coração. Portanto, não sente o que sabe e muitas vezes nem sabe ainda. E é por isso que nos bancos da escola chamado família, nós aprendemos a elaborar princípios que são universais, que não são de domínio da doutrina espírita. A boa nova que Jesus veio trazer são leis universais, que nos regem a todos, independentemente. Apesar de nós, a nossa revelia, se você acredita ou não acredita, se você sabe ou não sabe sobre a reencarnação, não importa, você está submetido a essa lei de maneira completamente direta e que você não tem como evitar, é incoercível. Então nós podemos perguntar, o que seria esse lar que nós precisamos elaborar para poder fornecer membros para a sociedade, que sejam aqueles que levem a verdade e o amor? O que seria esse lar? À luz da doutrina de Jesus. No livro Nosso Lar, que curiosamente chama Nosso Lar, tem um capítulo em que André Luiz já estava morando com a senhora Laura, mãe de Liz, aquele enfermeiro que se afeiçoou muito a André. Quem leu o livro vai se recordar, quem não leu, convidamos a fazê-lo. E no momento em que se fez, estabeleceu-se naquele colóquio familiar que existia de um evangelho no lar, semelhante ao evangelho no lar que estava acontecendo, o assunto lar. E o André Luiz, sedento de conhecimento, sedento de aprendizado, indaga a senhora Laura sobre o que seria o lar. E ela diz que vai falar para ele o que ela aprendeu com um benfeitor que havia chegado em nosso lar uma determinada época e que lhes ensinou, todos que estavam ali assistindo a palestra dele, o que era lar. E ela disse para André, André, o lar são duas linhas, uma que está na vertical, que vai do terra, céu, e outra que está na horizontal, que vai do terra a terra. Aquela linha que está na vertical, que vai do terra a céu, representa o sentimento feminino, que está na alma, que é aquele movimento que nós falamos agora há pouco, sentimento de ternura, sentimento de humildade, de delicadeza, sentimento em si mesmo, intuição, amor. Essas parcelas das aquisições que precisamos fazer, você tem mais chance de obter quando está nesta sintonia do eixo vertical. Dissera ela que as mulheres, aqueles que nascem na condição da polaridade feminina predominante, estão mais próximas de Deus do que aqueles que nascem na condição de predomínio da polaridade masculina. Porque a polaridade masculina, ela é o terra-terra, é o sentimento masculino vinculando o campo progresso comum que nós precisamos também. Não nos esqueçamos, vamos ter o amor, é o primeiro e mais importante conquista que nós precisamos ter, mas nós precisamos da sabedoria para aprender a discernir, para ir conquistando isso gradualmente. Por isso, quando se reencarna na energia, na fortaleza, no poder, na inteligência, na iniciativa, estamos construindo aquilo que todo espírito precisará aportar: sabedoria e amor. As duas conquistas que levou Jesus a dizer: o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento definitivo é quando você já aportará as duas polaridades, porque daí então você será um só com Deus e poderá agir como Jesus, o Cristo de Deus, agiu entre nós. Por isso que jamais Jesus precisaria se casar, como algumas pessoas desajustadas na compreensão insinuam que ele teria feito com Maria Madalena, o que é um absurdo e irreportável, mas que às vezes acontece. Por que ele não precisaria? Porque ele já tinha complementado em si o que nós ainda, nesses mundos de expiações e provas, precisamos complementar-nos uns nos outros. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém conseguirá atingir a meta da perfeição
sem se apoiar um no outro. E esse apoio inicia no lar. Por isso ela diz que o lar, na essência, é o sagrado vértice onde o homem e a mulher, o masculino, o sentimento masculino e o sentimento feminino se encontram para o entendimento indispensável. Então imaginemos as duas linhas como aquele famoso cartesiano. O que a gente chama de vértice é a ligação da linha vertical com a linha horizontal. Quando o casamento está cumprindo a sua missão, as linhas se unem através desse vértice. Um faz o que o outro não dá conta de fazer. O outro faz, em retorno, o que aquela outra não dá conta de fazer. Complementação. Esse vértice sagrado é o que une as criaturas em espírito. Por isso, o lar, disse ela a André Luiz, é o templo, olha como ela chama, templo, onde as criaturas, não é só o marido, a mulher, o feminino e o masculino, seja qual for a condição, devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Templo. O que é um templo para nós? Templo é um lugar que você respeita, que você entra em silêncio, que você entra com a mente voltada para algo espiritual que transcende a compreensão. O lar é esse templo. Como é que alguém pode chegar no lar, dentro de casa, gritando? Como é que alguém pode elevar a voz, emitindo palavrões que não são compatíveis em lugar algum, quanto mais dentro de um templo? O filho que está crescendo neste lar aprende muito mais pelas atitudes daqueles membros mais velhos do que ele, do lar, do que pelas palavras que são ensinadas a ele. Porque eles são como esponjas, eles assimilam. Então, se eles veem os pais brigando dentro de casa, eles vão carregar isso dentro deles, assimilaram isso e vão levar isso para suas vidas. Muitos dos filhos que hoje buscam psiquiatras são produtos de lares em que os pais comprometeram a saúde espiritual do próprio filho. São duas linhas divergentes, porque uma está buscando Deus. A polaridade feminina está mais perto de Deus do que a polaridade masculina. Não que a polaridade masculina não possa se aproximar de Deus, mas quando se encarna na polaridade masculina, fica-se mais preso ao terra-terra, às necessidades daqui. Mas quando se reencarna na polaridade feminina, fica-se mais ligado à espiritualização. Basta nós observarmos qualquer templo de qualquer escola religiosa, contem, façam o exercício, quantos homens tem e quantas mulheres têm nessas presenças normalmente. Eu me lembro da igreja católica, minha avózinha ia, e ela gostaria que eu fosse, mas eu nunca me senti bem na igreja católica. Aí eu tinha que ir para a igreja católica. Eu vou confessar a vocês, vocês não contem para ninguém, por favor. Quando eu vi as meninas, né? Aí a gente ia, porque elas iam para lá, e a gente ia paquerar as meninas dentro da igreja. Pode um negócio desse? E ali eu ouvi o padre falando, isso é mistério de Deus. Eu era um jovem, mas aquilo já não batia. Mas eu observava a quantidade de mulheres que tinham nas missas dos 7 horas, inclusive as filhas. E quantos homens, poucos tinham, inclusive os filhos que não iam. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque ternura, sensibilidade, são características do que vai redundar em amor. Energia, firmeza, esporte, correr, são características daquilo que vai redundar na conquista da sabedoria que precisamos. Então, não tentamos inverter os papéis. Forçar é violentar a natureza que nós mesmos pedimos. Se nós pedimos uma encarnação numa polaridade, é porque nós estamos precisando aprender o que aquela polaridade pode oferecer. Querer ser homem, tendo impulsos de mulher, não está certo, porque eu estou violentando a mim mesmo. Eu preciso dar vazão ao que vai natural em meu ser. Por isso, nós temos que lembrar que o lar ainda é escola. E toda escola tem níveis, estágios. E nós
através de André Luiz, perguntamos para a senhora Laura, como é que é o nosso lar na terra segundo as leis divinas? Ela disse que, por enquanto, porque está em processo de evolução, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Bendito seja o dia que as pessoas se derem conta disso e perceberem que precisam viver dentro do lar com todo o coração e com toda a alma. Mas ela disse que, a rigor, o lar ainda é conquista sublime que os amos vão realizando vagarosamente e está dentro dos projetos do Pai Celestial. Nós precisamos passar por esses estágios de aprendizado para um dia aprendermos a olhar o lar como ele é, uma instituição divina. Como nós estamos no mundo de expiações e provas, o André Luiz perguntou para ela que tipos de uniões clássicas que existem em planetas como o nosso. E ela diz que tem 3 tipos clássicos: uniões de almas gêmeas, que em espiritismo a gente vai falar que são algemas, uniões de almas irmãs ou afins e uniões de resgate. E ela diz para André Luiz, com todas essas palavras que eu copiei para não errar, na fase atual evolutiva do planeta, disse a senhora Laura, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. O que é alma gêmea? O que um tem, o outro tem. Então, antes de você pensar, o outro já sabe o que você quer. Porque ele tem as polaridades tal como você as tem. E aí vocês já estão autocomplementados. Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, aqueles que se afeiçoam pelos mesmos gostos, pelos mesmos privilégios, mas aqueles que ainda não têm tudo que o outro tem, ainda precisam, mas são reduzidos aqui na Terra. E ela diz, e esmagadora percentagem de ligações de resgate. As uniões de resgate são exatamente a razão de ser da regeneração moral. Porque pensa, alguém termina esta encarnação odiando profundamente outro alguém. Não quer ver o outro de modo algum, tem pavor, odeia até não poder mais. Se nós nascemos como irmãos e precisamos ser irmãos para formar a fraternidade universal, isso não pode persistir no equilíbrio cósmico. Esse desmando do equilíbrio cósmico precisa ser reajustado. E esse reajuste para esse equilíbrio que formará a harmonia se faz naquilo que se chama apagar a lembrança de quem foi quem. Mas mesmo apagando a lembrança de quem foi quem, nós ainda temos a percepção. Por exemplo, um filho que chega em um lar, que esse filho tem problema com o pai. Pode ter sido, por exemplo, esse filho, como foi Segismundo no livro Missionários da Luz, que assassinou o Adelino, que seria o seu pai naquela encarnação, que estava ali relatando o André Luiz. Ora, foi assassinado. Então, a mácula está estabelecida. Se não houvesse o perdão, porque Adelino perdoou, quando esse menino nascesse, que começasse a conviver com o pai, você iria ouvir dizer muita como se ouve nos dias presentes. Eu não sei, esse menino tem alguma coisa que me incomoda, eu não sei o que é esse menino, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Por quê? Porque a alma fala com a alma. Porque disseram os espíritos que entre nós, os seres pensantes, há ligações que nós ainda não conhecemos, nem mesmo com o espiritismo. E o magnetismo é o piloto, é o carro-chefe desta ciência, que mais tarde, numa outra oportunidade, quando estivermos com o psiquismo coletivo mais apropriado, nós aprenderemos melhor. Isso é o que se chama de ligação dos componentes de uma família. Porque 2 seres que se conheceram e se amaram, pergunta Kardec, podem encontrar-se em outra existência corporal e se reconhecer? Aqui nós estamos falando o inverso. 2 pessoas que têm afeição profunda uma pela outra. E os espíritos respondem, reconhecer-se? Não. Porque são novos corpos. Sentir-se, impulso do coração,
sentir-se atraído, magnetismo, um para o outro, sim. Porque dois seres que se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam entre a multidão. Não há acaso em absolutamente nada na vida, muito menos nas simpatias e nas antipatias que existem entre muitos de nós, fora e dentro do lar. André Luiz vai nos ensinar que, apesar que, sob as vistas de Deus, o casamento tem que se basear, tem que se fundar na afeição dos seres, ele vai dizer que nós somos atraídos por determinadas almas, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne. A mocinha já tinha por volta de uns 28 anos. Era a década de 70, numa cidade do interior de Goiás. Era um lugar de poucas oportunidades para se formar pares. Tinha muitas fazendas, poucos encontros. E naquela época, quem é dessa época vai se lembrar comigo, que quando se passava de uma certa idade, diziam que a mocinha ia ficar para a titia, coitada, porque não iria arrumar casamento. Era assim que funcionava, viu? As moças de hoje, graças a Deus, não tem que passar mais por isso. Mas naquela época era assim. E ela estava toda preocupada, porque já estava com 27 anos. Meu Deus, uma quase titia. E ela fez uma prece, ela era católica, toda sentida que o coração dela participou, e pediu a Santo Antônio: ai, Santo Antônio, manda-me o príncipe encantado que eu preciso tanto. Ai, como eu sonho com ele chegando no cavalo branco e me pegando, me levando, e sermos felizes para sempre. E não é que Santo Antônio ouviu a prece dela? Dias depois soube-se de um evento que estava numa cidade vizinha, em que as circunvizinhanças foram convidadas, ia ter um baile, e os jovens das várias localidades estariam ali. O olho dela ficou todo ligado, e ela se foi, toda preparada, vestiu-se da melhor maneira possível, ficou atrativa para os olhos dos galãs que ali se encontrariam. E quando ela entra no salão, eram mais de 300 homens, que um amigo meu falava assim, uma amiga, aliás, pedaços de mau caminho, só coisa linda, só príncipe encantado. Ela fala para Santo Antônio: não precisava de tanto, meu Santo Antônio era só um. Mas quando ela entra, lá no fundo, destoando de todos os outros 300, tinha um bichinho feio, parecia mais sapo do que príncipe. E quando ela bate o olhinho dela, no olhinho daquele negocinho feio lá no fundo, e faz assim, ó. Os outros 300 sumiram da imagem dela, e ela só tinha olhos para ele. Vocês não sabem o que vai dar no casamento depois. Mas naquele momento, fascina-se um pelo outro pela lei de magnetismo, e a atração está estabelecida. E não adianta pai e mãe falar que não vai casar, porque vai. Se não casar aberto, casa escondido. E se não for assim, tem dramas que acontecem muito graves. Porque são destinações que estavam estabelecidas no planejamento reencarnatório. E quando o coração fala mais, não lute contra ele, porque é dele que você precisa. Há pessoas que, desconhecendo a voz do coração, buscam atender à voz da matéria, dos interesses mundanos. Querem buscar a pessoa linda, rica, bem situada, posicionada em termos sociais, porque é aquela imagem que ela quer para ela como esposa ou esposo. E na faculdade, nas aulas de engenharia, sempre tínhamos oportunidades para falar dessas coisas da vida, e era a hora que os meninos mais prestavam atenção. Que engraçado, né? Como a gente tem sede de aprender isso. E as meninas perguntavam sobre esse assunto e nós respondíamos: minha filha, nunca aposte as suas fichas na escolha do seu par pelas aparências externas. Você já conheceu a lei de Newton? A primeira lição que você já sabe, não precisava eu estar te falando, é que tudo cai.
O que hoje é belo, bonitão, vai ficar todo caidão. E o rapaz, da mesma forma para a moça. Você está vendo essa beldade, essa lindeza na sua frente? Dia virá que o senhor Newton dirá, caia, e cairá. E não há que plástica que você faça que restaure a beleza da juventude. Agora, se você apostar suas fichas no que o seu coração manda, você terá certeza de que ao final da sua vida, corpos feios ou bonitos, almas sempre bonitas, sempre lindas, mãos dadas, com carinho, com afeto, independentemente das aparências externas. É deste casamento que nós estamos falando. Porque nós comumente, nós chamamos a nós, nos planejamentos reencarnatórios, os companheiros de aventuras infelizes, que lá atrás fizemos coisas erradas, coisas que estão em desacordo com a lei divina, aventuras infelizes, e nós programamos, temos débitos afetivos com eles, nós programamos a volta deles ao nosso convívio, e nós prometemos a ele socorro e oportunidade. Pode vir numa condição de uma esposa difícil, de um marido difícil, de um filho difícil, de uma filha difícil, de um irmão difícil, não importa. Não importa qual a posição que ele vai exercer neste cadinho de construção de respeito e afeição. Virá com exigências. Porque a cobrança é de alma, inarticulada em palavras, às vezes, que o outro sabe-se devedor. E é por isso que nessa hora, aquelas virtudes, paciência, ternura, compreensão, tolerância, todas essas virtudes que o mundo não dá valor, são as que você tem que pôr em ação, porque você está quitando uma dívida com alguém que você fez perder de alguma forma. E somente pelo meio da convivência, nós seremos capazes de cumprir o pagamento desses débitos contraídos em experiências infelizes. Nós precisamos refletir. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e vida em abundância. E a vida se elabora em um casamento. Houve um casamento em Caná da Galileia. E eu me perguntei, em determinado momento de minha vida, Jesus foi convidado para o meu casamento? E eu fui obrigado a dizer não. Eu não tinha compreensão da necessidade de tê-lo, trazendo o vinho capitoso da paz que precisávamos construir no casamento. Mas, mesmo assim, tivemos novamente essa pergunta mais tarde. Jesus se encontra no meu lar atualmente? E eu respondi, tenho convidados sempre e tenho a alegria de dizer que tenho muita emoção de ter um lar em que Jesus participa. Todos os lares têm seus problemas, mas todos os seus problemas são solucionáveis com Jesus. Se o lar está atravessando aflições, Jesus está conosco quando diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele ensina a não trazermos aflições mais para os lares. Quando ele disse, aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Veja que Jesus não veio na condição de alguém que joga um ensinamento para que você assimile sem experimentar. Ele disse, aprendei comigo. É preciso que nós vivenciemos aquelas heranças do como ele viveu entre nós, em nós mesmos. Ele diz depois, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? A minha lei. Ele veio trazer uma lei que é divina, que se você seguir, você estará na harmonia cósmica. E dentro de um lar, existem peças, partes, almas.
Certa vez um espírito disse: harmonia é o equilíbrio entre as partes e das partes com o todo. Harmonia é o equilíbrio entre as partes e das partes com o todo. Quando nós tomamos o jugo de Jesus, as leis que Ele nos trouxe, nós vamos nos equilibrando uns aos outros. E quando nós nos equilibramos uns aos outros, nós nos equilibramos com o todo, que é o Senhor da vida. E é nesse momento que nós estamos fazendo o que Ele nos convidou a fazer. Se queres seguir-me, se queres ser meu discípulo, disse Ele, ama o teu irmão como eu te amei. Se fizermos isso, estaremos nos passos que nos aproximam de Deus. Porque o jugo que Ele nos oferece não tem nada de constrangedor, não tem nada de dolorido, não tem nada de sofrido. O jugo que Ele nos oferece é suave. E a parte na obra do Senhor que temos que fazer, o fardo de nossas sucessivas reencarnações que temos que carregar com Ele, com os ensinamentos que Ele nos trouxe, é leve. E esse fardo, carregado pela unidade familiar, de forma equilibrada, nos aproxima a todos os membros de Deus. Por isso, minha amiga e meu amigo, recordemos, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus nos uniu em almas, em espíritos, para sermos um com o Pai e o Pai conosco. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Não. Agradecemos ao confrade Maxilânio pelas valiosas reflexões desta noite. Que Jesus continue iluminando e fortalecendo na sua caminhada, na divulgação da doutrina dos Espíritos. E agora, convidamos a confreira Janete Moraes para a entrega de uma lembrança simbólica ao nosso queridíssimo Maxilânio, em agradecimento pela sua participação nesta Semana Espírita. Gratidão. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para dizer que estamos encantados com essa Semana Espírita. Estamos sentindo intimamente uma profunda harmonia que vige aqui nesse momento. Um ambiente que está repleto de muita paz, de muita luz. E que nós aqui, que estamos presentes aqui, estamos levando um pouquinho disso para dentro dos nossos corações, para espalhar nos nossos lares, onde frequentamos, onde nos habituamos a conviver uns com os outros. Que essa luz imanente que está aqui hoje seja o movimento inicial de propagarmos a nossa própria luz um dia, como Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. Muita paz a todos, muita paz a todas, muito obrigado. A União Espírita de Barreiras agradece imensamente a você, Maxilânio, por esta belíssima apresentação de hoje. Gratidão. Daremos início agora a um momento especial, o nosso sorteio de livros. E esses exemplares aqui, a Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, o nosso livro cabecel, o Livro dos Espíritos, e Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiros, que nós vamos sortear. E aqueles que não forem contemplados estão lá para a venda da nossa biblioteca, nossa livraria. Podem aqui adquirir esses exemplares também. E nós vamos sorteá-los, né? Nós vamos sorteá-los, aproveitar que as nossas crianças sortearam lá, né? Sempre a nossa semaninha dando a contribuição para o número
58. Todos receberam um cartãozinho. 58? Não? Vou passar para o próximo número. 11. Muito bem, parabéns. Você vai retirar o seu livro lá na biblioteca, lá na livraria, tá bom? Vamos para o próximo. Nós sorteamos primeiro Espiritismo e Ecologia. Vamos sortear agora o Livro dos Espíritos. E para o número, é o número 32. 32? Tá aí? Vamos passar para o próximo número. 12. 12? Muito bem. Quando terminar o nosso evento, vai lá na nossa livraria. E por fim, vamos ao livro Mediunidade dos Santos. As nossas crianças escolheram o número 31. 31? Parabéns. Vai lá na nossa livraria para pegar o seu livro. Antes da nossa vibração final, vamos compartilhar alguns avisos importantes. Registramos com alegria que está acontecendo hoje, durante a 14ª Semaninha Espírita de Barreiras, uma linda e merecida homenagem à trabalhadora do Grupo Espírita Joana de Ângeles, Ananda Lima, pelo valioso serviço prestado em prol da evangelização infantil. As histórias apresentadas nesta noite foram retiradas do livro de sua autoria, enriquecendo ainda mais este momento especial. Nossa profunda gratidão à confreira Ananda. Amanhã teremos a conferência da nossa querida Eulália Bueno com o tema Saúde Mental e Espiritual, Desafios da Atualidade. E para reforçar sempre, durante toda a Semana Espírita, está acontecendo no salão ao lado a 14ª Semaninha Espírita com o tema Jesus é a luz do amor. Divulguem e tragam as crianças de suas famílias e amigos para abrilhantar esse encontro de aprendizado e alegria. Sábado, dia 16 de agosto, às 8h30 da manhã, teremos o seminário com a expositora Luziane Bahia, abordando o tema Trabalhadora Espírita na Transição Planetária e na Nova Era. Ainda no dia 16, às 14 horas, acontecerá a 7ª Jornada Jovem Espírita, também com Luziane Bahia, com o tema A Juventude e Jesus, um encontro de amor. Também, no dia 16 de agosto, teremos um encontro dos dirigentes e coordenadores das casas espíritas da região oeste da Bahia, às 14 horas, com o tema A Jornada da Alma, reflexões sobre o passado, presente e futuro no Centro Espírita, com Marcos Machado, de Feira de Santana, Bahia. Lembramos que está funcionando na área externa, à nossa esquerda, a livraria da 47ª Semana Espírita, com obras básicas da doutrina, publicações diversas e lembranças da nossa semana, como corpos térmicos, cadernetas e bloco de post-it personalizados. Aqueles que puderem abrilhantar nossa livraria, se dirijam à área verde do Hotel Solar das Mangueiras. E para encerrarmos com esta noite de alegria, convidamos a todos para visitarem a lanchonete Lanchinho do Amor, onde podemos confraternizar em um ambiente fraterno e acolhedor na nossa área verde do Hotel Solar das Mangueiras. Para encerrarmos esta noite,
Convidamos novamente o grupo Cancioneiro de Sol Maior para a nossa vibração musical final com a música Assim Seja, de autoria de Gladstone e Tim. Oi. Senhor, nesta noite eu não te peço tempo de fazer isso ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feito a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós?
Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presente suas chagas, eu te aguo João ao chão em sono. Como não bastece, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Eu te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Eu te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. O nosso agradecimento ao Grupo Musical Espírita Cancioneiros de Sol Maior pela belíssima apresentação. Reforçamos o nosso convite para que todos estejam conosco amanhã, às 20 horas,
para mais uma noite de aprendizado e inspiração com Eulália Bueno e o tema Saúde Mental e Espiritual, Desafios da Atualidade. Gratidão imensa, muita paz. 47ª Semana Espírita de Barreiras. Em tempos de angústia e correria, o espírito sofre as repercussões do desequilíbrio interior. A palestrante Eulália Bueno nos convida dia 13 de agosto, quarta-feira, a olhar com carinho e atenção para a saúde integral do ser, corpo, mente e espírito, trazendo à luz dos ensinamentos da doutrina espírita para enfrentar os desafios emocionais da vida moderna. Com lucidez e acolhimento, esta noite será um bálsamo para corações aflitos e um chamado ao autocuidado espiritual. Cuidar da mente é também cuidar da alma. Vamos juntos refletir e acolher. 47ª Semana Espírita de Barreiras. Realização: União Espírita de Barreiras. Participe, reflita, transforme-se.